E aí, com a devida autorização de vocês, se vocês permitirem, ou melhor, se ninguém for contra, terei muita felicidade de colocar essa discussão depois nas redes sociais, etc., para a gente poder divulgar o que está acontecendo. Antes de começar, o professor Fábio se apresentar e iniciar com as considerações iniciais, eu vi que a Iana levantou a mão aqui. Iana, tudo bem? Pode falar, querida. Bom, não tem problema, Iana. Pode falar. Não estou identificando onde é que eu levantei a mãozinha. Deve ter apertado Não, algum. agora baixou. Agora baixou. Me desculpa, deve ter Tá, apertado alguma coisa tá brigando. tudo bem. Professor Fábio, você está com a palavra, certo? Seja muito bem-vindo à nossa atividade, entendeu? Com muito carinho que nós recebemos e ansiosos por ouvir suas contribuições aqui a nossos estudos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Pablo, pelo convite. Aceitei com muita felicidade, com muito interesse, também a proposta do tema, porque, como o colega Pablo acabou de falar, são coisas que eu ando estudando há anos, e até antes de me mudar para o Brasil. Aproveito, então, para falar um pouquinho sobre a minha trajetória de pesquisador entre Itália e Brasil, ítalo-brasileiro. A minha formação foi uma formação bastante interdisciplinar. Me formei em letras na Universidade de Nápoles, mas o meu interesse era na área de história contemporânea. E me interessava muito também aprofundar alguns temas do fascismo italiano, do fascismo na minha cidade, Nápoles, cidade de Nápoles, no sul da Itália. E sobre estes temas que eu fiz a minha monografia de bacharelado e depois aprofundei estas questões no meu doutorado, que é em filosofia e política. Porque na mesma Universidade de Nápoles, porque a gente não tinha, na época, um doutorado em história na minha universidade. Então, os historiadores, eles entravam no doutorado em filosofia e política, justamente na área de política. Como eu queria dar continuidade nos meus estudos, nas minhas pesquisas, na minha atividade também científica e acadêmica, e na Itália nós temos um problema, eu já conversei isso com o Pablo, em outras circunstâncias, nós temos um problema, quer dizer, a Itália é um país, como vocês podem imaginar, que tem um bom nível de instrução, de educação, inclusive de educação pública. Forma bons pesquisadores, porém, esse é o paradoxo, não consegue absorver toda esta mão de obra intelectual dentro das universidades. Então, muitos ficam fora, se viram, digamos assim. Alguns conseguem criar parcerias com outras instituições, até recebendo cargos assim. Mas outros realmente não têm como entrar na universidade. E então, você tem este fenômeno, se fala a diáspora, a fuga dos cérebros da Itália, se fala um pouco isso, que realmente é um fenômeno até interessante para estudar, porque você tem muitos pesquisadores e pesquisadoras italianas espalhados no mundo, dando a própria contribuição para o avanço da ciência, em todos os setores. Agora, o problema não é tanto isso, porque a ciência ela é universal, então é legal que um professor, um pesquisador de um país vai para outro país, fique um tempo colaborando com outros grupos de pesquisa. Isso é interessante. O problema é que depois este pesquisador
geralmente não consegue voltar para o seu país. E no lugar dele, naquela época que ele fica fora, a Itália não contrata, digamos assim, não convida pesquisadores estrangeiros para ficar no lugar dele. Então, não cria aquele processo de deslocamento para dentro e para fora, de internacionalização, digamos assim, da ciência. Esse é um pouco o problema da Itália. Mas o governo italiano, nos últimos anos, está tentando de fazer um programa de volta dos pesquisadores que ficaram um tempo fora. O recurso para isso não é muito, e também as vagas disponíveis não são muitas. Porém, alguns estão conseguindo voltar. Enfim, vamos ver o que vai dar. Claro, nunca haverá, digamos assim, a chance para todos voltar. De qualquer forma, no meu caso específico, claro, eu também estou com, digamos, aquela que se fala, saudade do meu país. Porém, eu posso dizer que aqui no Brasil, desde que me mudei em 2009 para iniciar o meu pós-doutoramento com a Universidade de São Paulo, o Departamento de Ciências Políticas, eu tive uma excelente condição de vida e de pesquisa. Não posso, nunca me arrependi de ter feito esta escolha do Brasil, de me mudar para o Brasil. E realmente posso dizer, pela minha experiência, pela minha trajetória, que o Brasil é um campo de pesquisa realmente rico e aberto. Eu falo pelo que eu estudo, claro, acho que isso vale para todos os campos. No meu campo, que é o campo do pensamento político brasileiro, posso dizer que realmente é um campo rico e interessantíssimo, e inclusive aberto, muito aberto a pesquisas, estudos, reflexões. É um campo realmente abertíssimo, super aberto. Então, eu realmente, para mim, isso é de grande interesse, até o ponto, isso pode ser até, digamos assim, um paradoxo engraçado, que desde que eu me mudei para o Brasil, e fui publicando também artigos sobre a minha pesquisa, eu até recebi mais interesse pelas universidades italianas, pelas editoras italianas, tanto que amanhã mesmo eu vou fazer um evento live junto com uma universidade italiana para falar sobre o populismo na América Latina, digamos assim, das origens do conceito de populismo, chegando até a conjuntura atual, marcada pelo Jair Bolsonaro. Enfim, então, isso um pouco, mais ou menos assim, um pouquinho a minha trajetória. Agora, eu gostaria de apresentar um pouco também o meu interesse de pesquisa, o foco da minha pesquisa. E, como o Pablo acabou de falar, eu me ocupo, o meu interesse, o meu foco é o fascismo e também conceitos próximos do debate sobre o fascismo. Então, neofascismo, autoritarismo, totalitarismo, e também tem no caso, o meu foco atual é justamente a influência, a incorporação do fascismo no Brasil, a circulação do fascismo no Brasil a partir da época de Getúlio Vargas. Esse foi o meu primeiro projeto de pesquisa. Logo que eu entrei aqui no Brasil, cheguei no Brasil como
pesquisador de pós-doutorado vinculado à Universidade de São Paulo, e sobre este tema ando escrevendo, publicando, participando de eventos no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, enfim, pelo mundo todo, assim, circulando pelo mundo, sobre este tema aqui, e também sobre alguns dos desdobramentos deste tema. Por exemplo, a questão, como acabei de falar, da relação entre fascismo clássico da década de 30, neofascismo da Guerra Fria, e também populismo, hoje, como um conceito que mais pode ser utilizado por alguns pesquisadores, pode ser utilizado para pensar alguns fenômenos da conjuntura atual. Então, fascismo como foco do meu interesse de pesquisa, mas também, depois, ampliando um pouco o campo de pesquisa, trabalhando também sobre a natureza do autoritarismo da era Vargas, da ditadura militar, a natureza do populismo atual nessa conjuntura, e também demais interesses, ampliando também o meu interesse em geral pela teoria política moderna e contemporânea. Dado que eu dou aula de teoria política na minha universidade, a universidade onde eu trabalho, que é a Universidade Federal do Ceará, eu trabalho como professor da graduação, mas também como professor do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará, e também eu colaboro com o programa de Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará. E dou aula regularmente de teorias da democracia, de teorias do Estado e políticas públicas, enfim. Esse é mais ou menos um pouco a minha trajetória e os meus interesses de pesquisa. E vamos agora um pouco na questão, no tema desta nossa conversa de hoje. Como o professor Pablo acabou de falar, este tema foi combinado de acordo entre nós, inclusive porque a gente está tendo uma parceria já há alguns meses que deu já alguns bons resultados. Eu participei de um evento no canal dele alguns meses atrás, e ele também participou de um evento no meu canal. Aproveito também para convidar quem não conhece o meu canal, Pílulas de Teoria Política, canal que é dedicado à teoria política moderna e contemporânea. Pílulas, justamente, porque eu quero apresentar conceitos complexos de forma bastante sintética, mas sem abrir mão do rigor científico. Então, vocês encontrarão pequenas pílulas de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, também o canal tem lives, tem lançamento de livros, tem vídeos para aprofundar alguns temas, enfim. E realmente eu fico feliz porque esse canal está tendo um bom retorno digamos assim, nos ambientes acadêmicos, no Brasil, na Itália, mas também um público mais amplo, não apenas de especialistas. Esse, então, é um dos objetivos. Mas, voltando à questão da parceria, o colega fez uma live no meu canal, que inclusive teve um excelente retorno de visualizações,
sobre as políticas públicas educacionais no Brasil. Que realmente foi uma live muito interessante, recomendo você visualizar para quem não visualizou. Então, a nossa parceria avança. Eu já falei para ele que logo, ao longo do ano, vou convidar ele para a mesma coisa que ele fez hoje, ele integrar uma minha aula na disciplina de teorias da democracia para alunos das políticas públicas do doutorado da Universidade Estadual, porque são alunos que, inclusive, trabalham muito com a questão das políticas educacionais. É um tema que está está se tornando um tema, uma linha importante das pesquisas, uma linha de pesquisa muito importante também no campo da sociologia contemporânea e da ciência política contemporânea. Então, nós temos muitos alunos e alunas que trabalham sobre as políticas públicas de cunho educacional. Então, nós combinamos com o Pablo que nesta aula aqui nós teremos eu vou fazer um resgate, um panorama teórico e metodológico desse tema, que é um tema muito, digamos assim, discutido nesta conjuntura, que é fascismo, neofascismo e políticas públicas. Assim, o colega depois vai integrar esta conversa com a parte que mais, digamos assim, ele é especialista, quer dizer, a parte das políticas educacionais. Por ser eu mais, digamos assim, um historiador, um cientista político, voltado para questões, discussões, uma discussão mais sobre a natureza teórica do fascismo, o que é políticas públicas, enfim, que eu acho também muito interessante para vocês ter também este referencial teórico-metodológico para amparar melhor suas pesquisas. Então, fascismo, neofascismo e políticas públicas. Esse é o tema que eu vou discutir com vocês hoje. E, como acabei de falar, é um tema muito delicado, até um campo minado, de uma certa forma, porque o conceito de fascismo, neofascismo, claro, sempre desperta muito interesse, muito debate, até muita briga, muita disputa sobre o conceito. Se o conceito ele está, digamos, associado a uma época específica, ou se ele pode ser utilizado também para pensar outras formas mais contemporâneas de governo político, de regime político. Enfim, então, um debate muito interessante, muito até polêmico, que não deixa de criar muita disputa ideológico-política. E também tem a questão que o fascismo, pelo menos a palavra, o conceito de fascismo, no Brasil, na área das ciências políticas, foi pouco utilizado nos últimos anos. O conceito era utilizado bastante na área da história, pelos historiadores, mas que trabalhavam também com o conceito de fascismo, muito pouco na sociologia e na ciência política. Eu tentei, quando cheguei no Brasil, realmente eu fiquei um pouco maravilhado disso, porque o meu foco era justamente a circulação das ideias fascistas italianas na época Vargas, na era Vargas,
E também, então, fiquei um pouco maravilhado que poucos colegas da área de política utilizavam o conceito de fascismo, estudavam o fascismo. Muitos estavam estudando, a maioria, a democracia. A democracia e a qualidade da democracia brasileira. Esse era o foco dos estudos qualitativos e quantitativos na área da ciência política. Eu ia participando de vários congressos e realmente os estudos sobre a democracia eram os estudos mais... era, digamos assim, a tendência estudar a democracia brasileira. Até destacando que a democracia brasileira, no fundo, estava funcionando que nem as democracias do mundo ocidental, mais desenvolvido. Por exemplo, os Estados Unidos e a Europa. Isso era um pouco mais o teor do debate. Agora, nos últimos anos, a partir de 2013, como vocês sabem, as coisas mudaram bastante. Porque aquela confiança na democracia foi colocada em xeque pelas manifestações nas ruas de 2013 e por um processo que todo mundo conhece, a judicialização da política, o ativismo judicial, o impeachment de 2016, a entrada, a ascensão do Bolsonaro e até a sua vitória às eleições de 2018 e até hoje que ele está no terceiro ano do mandato dele. Tudo isso colocou um pouco em crise a questão, a confiança na democracia em geral e na democracia brasileira de forma específica. Muitos analistas recuaram bastante nesta ideia que a democracia brasileira, no fundo, estava, digamos assim, acompanhando mais ou menos aquele padrão de requisitos exigidos, mínimos, exigidos para se apresentar, ser classificada como uma democracia plena. Tanto que, nos últimos anos, você tem muitos cientistas tentando, se debruçando sobre a natureza da democracia brasileira numa perspectiva diferente. Então, você tem estudos sobre a questão do autoritarismo competitivo. O Brasil, então, seria um autoritarismo, a democracia brasileira toma um rumo de um autoritarismo competitivo. Outros, por exemplo, estão estudando a democracia brasileira na perspectiva de uma democracia híbrida, porque marcada por heranças autoritárias, permanências autoritárias da era Vargas e da ditadura militar. Até, digamos assim, destacando o longo prazo do autoritarismo brasileiro. Quer dizer, destacando que o Brasil sempre teve uma estrutura autoritária dentro da própria formação do Estado brasileiro. Já a partir da independência, já você pode encontrar elementos de autoritarismo na Constituição, na criação do Estado brasileiro. Alguns até vão mais atrás, vão enxergando já no modelo de colonização portuguesa estes elementos. Outros tentam de ser mais assim, de colocar a questão mais a partir da independência ou até da formação da Primeira República em 1891. Enfim, tem várias interpretações sobre isso. Agora, o tema, eu apresentei um pouquinho esta discussão aqui para você ter uma ideia, justamente, do que está sendo discutido na área das ciências políticas e das ciências sociais em geral. O fascismo, então, ele estava mais na história, discutido na história. Como vocês sabem,
no Brasil, você tem, na década de 30, um fenômeno que para muitos foi considerado o fascismo à brasileira, quer dizer, o integralismo. É claro que a gente não vai tratar hoje do integralismo porque ele seria um tema específico. Nós vamos tratar da relação entre fascismo, neofascismo e políticas públicas, tendo como foco a questão da incorporação, da implementação de políticas sociais trabalhistas, educacionais também, na era Vargas, a partir da era Vargas. Porque esse é um tema interessante para entender a questão da relação entre fascismo e políticas públicas. A primeira coisa que é preciso falar é o conceito de políticas públicas, assim como ele é abordado nas ciências políticas. Trata-se de um conceito bastante amplo e complexo, porque realmente fica muito difícil e não tem muito consenso sobre o que seria políticas públicas. Inclusive, se você vai... a própria palavra política muda muito de acordo com as diferentes trajetórias nacionais, a Europa, a América Latina, os Estados Unidos. Enfim, não tem muito consenso, porque eu entendo isso. Para políticas públicas, nós podemos pensar um conjunto de políticas, de ações, de processos implementados por diferentes atores a partir de uma demanda. Agora, é claro, talvez quando nós falamos de políticas públicas, talvez é possível dizer que existe uma escolha justamente racional do que seria de dar prioridade a algumas políticas públicas e não, porque não seria possível implementar todas, ou pelo menos tem que ter um cronograma, uma agenda de políticas públicas, dando prioridade a algumas. Por exemplo, é claro que a questão educacional, a questão da saúde, a questão trabalhista, sem dúvida, são algumas das prioridades das políticas públicas. Mas a política pública, ela surgiu como linha da ciência política, mais ou menos, digamos assim, no final do século XIX, do 800. Antes, você não havia a política pública, uma teoria da política pública. Embora você já tem as políticas públicas já implementadas. Costumo fazer um exemplo para sempre, quando eu apresento esses argumentos nas minhas aulas de teorias da democracia, eu costumo falar que as políticas públicas, pelo menos na Idade Moderna, surgiram a partir do 1600. Na Inglaterra, da segunda metade do 1600, você tem as primeiras políticas públicas de cunho social para combater a pobreza. The Poor Laws, a lei sobre a pobreza. A segunda metade do 1600, justamente enquanto o capitalismo ele está tomando o rumo da industrialização, do capitalismo industrial, e então está iniciando aquele processo que Marx
analisa muito bem nas suas obras de conflito entre capital e trabalho, e surgimento da classe operária, trabalhadora, e o Estado inicia a sua intervenção. A sua intervenção inicia justamente com um pacote de políticas sociais para dar um freio a esse processo de pobreza e desigualdade produzido necessariamente pela própria natureza do capitalismo. Você encontra isso muito bem explicado em Hegel e em Marx. Então, o Estado entra no social e entra com políticas públicas. O século 800 é também o século que inicia o processo de constitucionalização das políticas públicas. Quer dizer, você já encontra nas constituições liberais primeiros princípios, digamos assim, princípios gerais de acordo com esses princípios, o Estado tem que garantir de forma constitucional alguns direitos fundamentais. Isso a partir da Revolução Francesa. Você encontra nas constituições, isso vai sendo implementado ao longo do século 800. Recomendo a leitura de um livro interessante, Marshall, Cidadania, Classe Social e Status, de Marshall. É um sociólogo, cientista inglês, tem uma tradução portuguesa também. Posso depois eu passar para o Pablo essas referências. E Marshall faz um resgate interessante da trajetória dos direitos de cidadania, civis, políticos, até sociais. Isso também é um bom olhar sobre como se formaram as políticas públicas na Europa, naquela época, como surgiram as políticas públicas. Então, o que nós estamos observando destas primeiras observações que eu estou fazendo? Que realmente políticas públicas é um produto de um processo histórico, filosófico, político, que envolve vários atores. Sociedade civil, mundo empresarial, classe trabalhadora, Estado, partidos políticos, todos são os atores na implementação de políticas públicas. Fica claro que, na segunda metade do 1800, as políticas públicas se tornaram um tema central da ciência política. Então, você tem a escola racionalista, que trabalha muito sobre isso, e dá um marco, até hoje importante, nos estudos das políticas públicas. Mas por que, então, digamos assim, organiza estas teorias de uma forma um pouco mais, assim, científica? Porque antes, como acabei de falar, as políticas públicas eram justamente o quê? O Estado que faz políticas públicas a partir de uma demanda que surgiu espontânea pela sociedade. A classe trabalhadora, as greves, as ações coletivas, também, por outro lado, os próprios mundo empresarial, querendo mais regulamentação do mercado, os primeiros movimentos sociais, os movimentos religiosos, enfim, todos os atores que têm um papel importante na implementação, na criação e na implementação de políticas públicas. Agora, é interessante ver como entra a questão do fascismo nisso. Podemos dizer que o fascismo ele tem das suas grandes questões,
que é a questão das políticas sociais. Quando que isso inicia? Inicia com a crise do Estado liberal. O Estado liberal, na segunda metade do 1800 e até a Primeira Guerra Mundial, entra em crise justamente também sobre a dificuldade de não consegue lidar com o surgimento da sociedade de massa. A sociedade de massa precisa justamente de um pacote de políticas públicas bem diferente daquelas do modelo oligárquico liberal elitista da primeira metade do século 800. As massas precisam de ser governadas de uma forma diferente. O Estado liberal tem dificuldade a governar as massas. Tem dificuldade a dirigir os processos daqueles de produção fordista nas empresas, tem dificuldade em dirigir e regulamentar o processo de modernização do Estado e da sociedade, tem dificuldade a, digamos assim, também dirigir o conflito capital-trabalho que está surgindo nas cidades industrializadas, nas grandes cidades da Europa, dos Estados Unidos e também da América Latina. E nós vamos depois sobre esta questão aqui. Então, surgiu a questão social. Só para você ter um exemplo, também a questão social, justamente para dizer que na origem das políticas públicas, realmente não há um ator específico, há um conjunto de atores. Quem que coloca a questão social como um ponto fundamental é a Igreja. O Papa Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, fala da questão social e do dever do Estado de fazer políticas públicas para combater, para melhorar as condições da classe trabalhadora, por exemplo. Veja, então, como que funciona. E daí, então, inicia uma disputa a se apropriar da questão social. Você tem socialistas, católicos, liberais, tentando disputar o espaço da questão social. O fascismo se coloca dentro deste espaço. E se coloca neste espaço de uma forma mais moderna, dos seus, digamos assim, opositores liberais, socialistas, comunistas, católicos, se coloca, digamos, numa forma mais moderna, mais assim, de acordo com a conjuntura na qual ele surgiu, que é uma conjuntura marcada por um processo, por um avanço também, um processo de modernização, um avanço, avanços tecnológicos, científicos, também no que é a mídia, a comunicação de massa, por exemplo, porque o fascismo é um produto do século passado, é um produto daquele processo que inicia no 800, mas também tem um marco importante com a Primeira Guerra Mundial. E lá você tem, então, projetos de Estado competindo neste campo das políticas públicas. São projetos gigantes, competindo entre eles. Você tem, a partir da Primeira Guerra Mundial, tem o projeto comunista da União Soviética, projeto de Estado comunista. Tem o projeto fascista e tem o projeto liberal democrático, amparado pelo Estado keynesiano. Tem o New Deal, que vai marcar os Estados Unidos a partir do final da década de 20. Então, imagina realmente o que você tem disputando entre eles, competindo, três gigantes competindo entre eles justamente
dentro, inclusive, no que seria a melhor organização das relações Estado-sociedade, Estado-mercado e sociedade. Fascismo, liberal-democracia e comunismo. Competindo entre eles até a tragédia da Segunda Guerra Mundial. Agora, como se coloca a questão das políticas públicas no Brasil? Porque o Brasil, de uma certa forma, participa de tudo isso. Embora ele não participou da Primeira Guerra Mundial, a questão social, a crise do liberalismo, a questão social, a exigência de criar uma nação brasileira são temas que você encontra já bem colocados na segunda metade do 1800 e até a era Vargas. O Brasil é um país, naquela época, marcado por uma riqueza teórica que realmente é um campo, como acabei de falar antes, um campo maravilhoso de estudo. É lá que cria-se o Estado brasileiro como a gente vê hoje. É lá que nasceu o Estado brasileiro, que o Brasil entra nesse processo de modernização. Então, é uma época crucial para entender o nosso presente, a conjuntura presente. É fundamental. É lá que você tem o Estado, criação do Estado. E a criação do Estado passa também por as políticas públicas de cunho social. A própria Constituição de 1891, de acordo com muitos intelectuais e pensadores da época, liberais, autoritários, socialistas, não dá conta disso. O Brasil da Constituição de 1891 é um Brasil, digamos assim, legal, não é o Brasil real. É o Brasil, digamos, pensado por uma elite. Mas se perguntam esses intelectuais, cadê o Brasil verdadeiro? Da pobreza, da miséria, da desigualdade, da falta de instrução, da educação. Cadê? Não tem aqui nesta Constituição. E daí inicia todo um processo também de análise sobre a formação de uma nação brasileira a partir justamente da crítica da Constituição de 1891. É aqui que nós temos, digamos, os primeiros passos em direção do que é política social. Por quê? Isso não quer dizer que o Estado liberal não teve políticas sociais. Teve, mas foram poucas. E, inclusive, também insuficientes, poucas e insuficientes, para combater a desigualdade produzida desse, digamos assim, primeira modernização brasileira, aquela que, na teoria da dependência, se fala também um pouco do dualismo estrutural entre um país que é rural, mas inicia um processo de industrialização. Então, tem esse descompasso entre que você vê também, até hoje, nas cidades brasileiras, com, digamos assim, picos até de industrialização associados com pobreza absurda, por exemplo. Digamos assim, tem este contraste, esse descompasso forte, que ainda hoje marca o Brasil. Então, por isso eu convido a refletir já sobre a raiz desse problema, a partir da Constituição de 1891 e a crítica que foi feita. Agora, o que podemos observar? O liberalismo, então, tem esse problema de não conseguir lidar com isso. E também muitos presidentes da época falavam que a greve era caso de polícia, não era caso de lidar com isso de uma forma diferente, implementando as políticas públicas. Até foram feitas algumas, mas a greve era caso de polícia. Lembro a greve de 1917 em São Paulo, por exemplo.
que foi uma greve importante. Enfim, o Estado liberal não consegue dar conta disso, ou pelo menos dá conta de uma forma muito fraca, insuficiente. E aqui, então, tem a questão do fascismo, entra a questão do fascismo. Por que é interessante destacar esta questão aqui? Porque, como falei, a questão social, em geral, as políticas públicas, são uma coisa importante e necessária. Então, o fascismo atende uma exigência e uma demanda importante daquela época. Agora, o problema é como ele atende esta demanda. Quais são os processos? Como ele organiza a sociedade? Como ele pensa a relação entre Estado e sociedade? E aqui você tem um projeto totalitário ou autoritário, dependendo depois temos sobre isso um debate assim acirrado sobre a natureza do fascismo. Mas enfim, estamos falando de uma ditadura. Ela atende uma demanda necessária, porém de uma forma autoritária. Então, trata-se de analisar os processos de incorporação da classe trabalhadora dentro de uma estrutura autoritária, marcada pelo partido-Estado, por também derrotar todos os inimigos desse modelo. Então, é justamente esse um ponto importante. Quando hoje nós voltamos a falar de fascismo e políticas sociais, temos que tomar cuidado, porque, claro, quando se fala o fascismo criou o Estado social. É verdade, mas era um Estado social de cunho autoritário. Criou políticas sociais, que depois foram até incorporadas na transição para o Estado democrático. É verdade. Mas essas políticas sociais, depois, no Estado democrático, foram implementadas de acordo com princípios e valores constitucionais de cunho democrático, liberal democrático. Estou querendo dizer, então, que o fascismo ele atende uma ideia, uma exigência fundamental, porém faz isso de uma forma autoritária. E o Brasil acompanha esta onda com a Era Vargas. A Era Vargas é a era também de um processo de nacional desenvolvimentismo marcado por uma via autoritária. E outro conceito que é utilizado também é corporativismo. O corporativismo é também um modelo de organização da sociedade, das relações entre Estado, sociedade, de forma específica entre capital e trabalho, que é bem incorporado pela experiência do fascismo italiano, e bem incorporado aqui no Brasil. Sobre isso, é isso que eu estudo, também destacando as diferenças entre os modelos. Porque o modelo brasileiro, embora ele apresenta aproximações com o modelo italiano, de uma certa forma também se diferencia bastante. É só pensar, por exemplo, na consolidação das leis trabalhistas, que são um código de leis enorme, muito mais amplo daquela que na Itália era a Carta do Trabalho, que era poucos pontos, poucos princípios fundamentais, por exemplo. Então, também há diferenças importantes.
Então, o Brasil entra nesta onda da questão social e da modernização do Estado brasileiro, também incorporando elementos do fascismo e do corporativismo europeu, misturando as experiências da Itália, sobretudo, mas também do Portugal e da Espanha. De uma forma geral, toda a América Latina é marcada por esta onda fascista e corporativista, no que é a questão também do desenvolvimentismo, da modernização. Então, isso é interessante, hoje é algo de um debate muito interessante. Então, a questão da Era Vargas. Mas a Era Vargas, ela, então, hoje é um problema muito interessante. Por quê? Tentando de fazer um vínculo com a conjuntura atual. Nós estamos falando de uma era que é marcada por um processo autoritário. Porém, esse processo autoritário e corporativista de organização das relações capital e trabalho, assim como ele é consolidado na CLT, garantiu por muitas décadas o sindicalismo brasileiro e alguns direitos fundamentais da classe trabalhadora. Então, isso gera um paradoxo hoje. Gera um paradoxo porque você observa como a esquerda brasileira, de uma certa forma, defende esta conquista, este documento, e estas conquistas, mesmo tendo uma raiz fascista e autoritária, diante o desmonte que inicia com o governo Temer e depois, hoje, com o governo Bolsonaro. Entende? Então, tem esse problema. É um paradoxo, mas também isso reflete uma condição muito complexa, realmente. Digamos assim, dá para observar bem também a complexidade e a dificuldade da conjuntura brasileira atual. Quando você, digamos assim, defende algo que deveria ser considerado herança de uma experiência autoritária, defende isso dentro do campo progressista diante do ataque neoliberal e populista ao Estado social e às políticas públicas, é claro que isso reflete uma conjuntura muito complexa, muito complicada. Isso é um ponto, acho que isso é uma coisa interessante para se refletir ainda. Mas, enfim, a Era Vargas inicia um processo de criação daquela que, por alguns cientistas, depois eu passo essas referências, tipo Vanderlei Guilherme dos Santos, que também é uma referência importante nos estudos das políticas públicas, ou Murilo de Carvalho, o historiador, falam de cidadania regulada de cima para baixo, pelo alto. Cidadania, então, conceder direitos sociais a partir do Estado, e não a partir de uma ação coletiva de baixo para cima, que empurra o Estado, pressiona o Estado e o capital a criar políticas públicas de cunho social. Me parece que também, depois o Pablo pode falar com mais competência, porque eu não conheço, pois me parece que também as políticas educacionais na Era Vargas acompanham um pouco este rumo aqui. Agora, a ditadura militar incorpora tudo isso no seu digamos assim, no seu pacote, assim. A ditadura, embora com algumas diferenças, porque a ditadura militar, ela é uma época que marca 21 anos da história brasileira, de 64 para 85, tem
várias figuras, várias épocas dentro, e cada época é marcada por uma conjuntura diferente. É claro que não dá para dizer que a ditadura, além, digamos assim, da proposta autoritária que marca toda a história da ditadura, desde o golpe até o final da ditadura, é claro que depois, dentro delas, você tem algumas diferenciações, de acordo com as conjunturas. Você tem, por exemplo, o AI-5, que marca a época mais autoritária, ou até totalitária da ditadura. Depois, na década de 70, você já tem algumas aberturas. Enfim, então, a ditadura também é muito complexa. Agora, a ditadura, os ditadores não destroem o modelo varguista de políticas públicas de cunho social. Incorporam. Porque o pacote vem já bem montado, e inclusive vem montado de uma forma muito sofisticada juridicamente. Porque os juristas da época Vargas eram caras com muita competência. Eu estudei Oliveira Viana. Oliveira Viana era um cara, realmente um intelectual de alto perfil, de alto nível. Ele estudava textos de direito corporativista, de direitos constitucionais, italiano, espanhol, norte-americano. Não era, então, quer dizer, não era um cara muito, muito bom. Assim, e junto com ele, muitos outros que ampararam o Estado varguista. Então, todo esse pacote de políticas públicas autoritárias é incorporado na ditadura militar. É claro que a ditadura militar depois acompanha um rumo diferente. Aqui você tem, na ditadura militar, como falei, projetos diferentes, de acordo com as diferentes conjunturas. A ditadura militar, a meu ver, é um pouco a raiz do desgaste atual brasileiro. Porque o Brasil toma um rumo de uma modernização muito bagunçada, muito bagunçada. A ditadura militar, mesmo sendo, digamos assim, mesmo se apresentando a serviço da nação brasileira, então nacionalista, abre o Brasil para aquela exploração das grandes empresas multinacionais. É muito entreguista a ditadura militar. É muito, muito neoliberal também, entendendo por neoliberal a ideia de, digamos assim, pelo menos alguns princípios fundamentais do neoliberalismo, privatizar o que é público, e entregar para o capital estrangeiro, financeiro também, os bens, os recursos nacionais. E aqui você tem uma diferença com o projeto varguista, que é muito mais, digamos assim, voltado para a criação de um mercado interno, de um projeto nacionalista, nacional-desenvolvimentista. Já a ditadura militar, me parece que vai em uma direção diferente. Acompanha muito o rumo das teorias neoliberais da época de 60, as grandes teorias produzidas pela Escola de Chicago na década de 60, e inclusive, esse é algo que eu coloco muito como ponto de destaque, antecipa muito o que depois acontece no Chile de Pinochet. Muitos falam que o Chile de Pinochet é a primeira experiência de uma ditadura militar com, digamos assim, misturando um pacote econômico neoliberal com uma estrutura, digamos assim, um modelo político autoritário. Mas eu acho que já a ditadura militar brasileira faz isso, já em 64, quer dizer, quase 10 anos antes da ditadura de Pinochet. Então, me parece que a ditadura militar, como falei, incorpora o pacote da época varguista, mas dentro de um modelo ainda mais autoritário, inclusive com uma diferença fundamental. Tem os militares no poder,
não tem o civil no poder, não tem Vargas, tem os militares. E os militares têm um projeto diferente. Um marco importante também, algo que é interessante para pensar, é que os militares não devolvem o poder aos civis. Pela primeira vez, eles ocupam o poder, o cargo de poder. Não devolvem, como fizeram, por exemplo, na República de 1891, como fizeram na Revolução de 30. Eles agora não devolvem. Então, muitas coisas mudaram. Isso é reflexo também de uma época diferente, também de uma época de forte conflito, marcada pela Guerra Fria, pela hegemonia do imperialismo norte-americano na América Latina, mas, enfim, por várias questões que, digamos assim, podem ajudar a explicar por que os militares não devolveram o poder aos civis. Agora, como falei também, quando nós vamos observar a ditadura militar, as políticas públicas, de forma específica, aquelas políticas sociais e educacionais, é a mesma coisa que a gente falou pelo fascismo. Se a gente vê apenas algumas coisas, pode até dizer, elogiar a ditadura. Isso está errado, porque isso não é mais, digamos assim, uma análise, não é uma análise científica, histórica. É apenas você, digamos assim, analisar um aspecto totalmente afastado do que é o contexto geral. Esse é algo que é feito, às vezes, na análise da ditadura militar. Por exemplo, a implementação de políticas públicas de cunho social, a criação, a manutenção de algumas instituições que depois foram retomadas na redemocratização. Claro, já falei, porque a ditadura tem que atender uma demanda social, inclusive para se garantir no poder. Mas isso não quer dizer, não pode ser, digamos assim, não pode, aquela coisa, o fascismo fez também coisas boas. Por exemplo, esse é o debate na Itália. É simplório. Ou a ditadura fez também coisas boas. É simplório isso, falar essas coisas aqui. Quer dizer, não é uma análise crítica, histórica, teórica, científica. Na Itália também temos esse debate aqui. Tem livros que estão saindo justamente sobre isso. O fascismo fez coisas boas, claro, mas dentro do quê? De um contexto totalitário que levou o mundo para uma tragédia. Entende? Então, é claro que ele atende uma demanda que surgiu da sociedade de massa. A ditadura também no Brasil atende uma demanda que surgiu na sociedade brasileira. Mas como atende isso? De uma forma autoritária, sufocando a classe trabalhadora, sufocando todos os opositores, calando a boca de todos que não estão de acordo com aquele projeto. Agora, a redemocratização incorpora também elementos da era Vargas e da ditadura militar. Por isso que muitos acham que a democracia brasileira, ao longo das últimas décadas, funcionou, até se estabilizou bastante, na época que vai de Fernando Henrique Cardoso para Lula, se estabilizou até, digamos assim, acompanhando um padrão mais ou menos de governabilidade das democracias ocidentais. E aqui você tem um debate até sobre aquele que se fala presidencialismo de coalição. Assim. De forma geral, eu diria que a democracia brasileira, nos últimos anos, ela, quer dizer, a redemocratização brasileira é realmente marcada por heranças autoritárias. Não apenas da época varguista, como falei, digamos assim, a estrutura sindical vem da época varguista, mas também outras heranças autoritárias, que vêm até antes. Por exemplo,
a formação da polícia, que vem já da época liberal, já tem um teor autoritário, marco autoritário. Enfim, o poder público. Você pode enxergar esses autoritarismos por vários canais, convivendo dentro da redemocratização brasileira e marcando a redemocratização. Tanto que hoje nós temos um problema, porque muitos estão de acordo sobre que o Brasil está tomando este rumo muito autoritário, com a ascensão de um governo de extrema-direita. Categoria de fascismo é utilizada hoje, categoria de neofascismo, categoria de populismo. Vamos tentar de pensar um pouco isso, para finalizar a minha exposição. Claro que, na conjuntura atual, Bolsonaro e a extrema-direita se apresenta como talvez a coisa que mais se aproxima ao fascismo clássico, aquele que a gente costuma pensar entre as duas guerras mundiais, também ao nazismo por alguns. Porém, eu destacaria também algumas diferenças. Claro que há uma aproximação sobre o que seria, por exemplo, manipulação mais mediática das massas, utilizo do meio de comunicação para difundir mentiras, fake news. Por exemplo, isso é algo que aproxima o governo Bolsonaro, também a estratégia do Bolsonaro, da base, da aliança que sustenta ele ao fascismo clássico. Também você tem, na ideologia bolsonarista, elementos de discriminação racial, de, digamos assim, discriminação do inimigo político, de homofobia, que realmente lembram o fascismo, racismo também. Por outro lado, também eu convido, como cientista social, a destacar as diferenças. Porque, para não cair depois naquela que se fala, que Hegel falava, a noite que todas as vacas são pretas, a ciência se faz por diferenças, mais que por analogias. O governo Bolsonaro também tem uma sua especificidade. Eu, por exemplo, acho que talvez categorias de populismo podem ser mais interessantes. E também, por que falo isso? Porque o governo Bolsonaro ele se coloca dentro de uma onda neoliberal que inicia a partir da década de 90, do século passado, que vai desmontando o Estado social. Inclusive, aqueles que sobram do Estado social fascista. O governo Bolsonaro, Temer é um exemplo disso. Temer, uma das coisas que fez foi a reforma da trabalhista, tirando o imposto sindical. Isso me parece que vai bem na direção do que eu estou tentando de falar. Os governos atuais são mais na onda neoliberal. Querem, digamos assim, enfraquecer o Estado, as políticas públicas, as políticas sociais, querem, digamos assim, desrespeitar as conquistas da classe trabalhadora, querem, digamos assim, desrespeitam os princípios constitucionais, tem um ataque à Constituição, é cotidiano, todos os dias Bolsonaro ataca a Constituição, até elogiando a própria ditadura militar, por exemplo. Entende? Então, aqui você tem uma diferença do fascismo clássico. Porque o fascismo clássico havia um projeto de Estado social, de políticas públicas totalitárias, autoritárias,
pois a gente pode discutir sobre isso, mas era um Estado. Já o projeto neoliberal, já o projeto, digamos assim, bolsonarista, neoliberal na economia e populista ou até autoritário no governo político, não tem este projeto de criação de um Estado, nem de implementar políticas públicas. Não tem. Pelo contrário, projeto de desmonte. Aqui nós temos uma diferença importante. Agora, então, fascismo clássico nos ajuda, sem dúvida, a pensar um pouco. É claro, é sempre o fascismo um modelo de organização da sociedade de massa que nos ajuda a entender o que está acontecendo hoje, sem dúvida. Neofascismo também tem mais digamos assim, um conteúdo mais ideológico, eu diria. Porque, claro, que fascismo e neofascismo você utiliza também de forma ideológica para você combater o seu inimigo. É claro, a primeira coisa, se eu vou numa praça, vou fazer uma greve numa praça, é claro que eu ataco o governo Bolsonaro por ser fascista ou neofascista. Fica mais complicado depois quando vou analisar isso, digamos assim, numa perspectiva científica. Porém, é claro que a ciência se faz também por incorporação de debates ideológicos políticos. Então, fascismo e neofascismo também são categorias fundamentais, porque todas as categorias da teoria política são produto de uma elaboração ideológica e política antes que científica. É só pensar na própria categoria de fascismo ou de totalitarismo, você tem apropriações, e tudo isso faz parte do debate. Então, é claro que fascismo, neofascismo ajuda. Neofascismo, o que seria? Neofascismo seria uma exigência de retomar alguns temas do fascismo numa conjuntura diferente. Os neofascistas não querem reproduzir o fascismo clássico, porém, querem retomar alguns temas do fascismo clássico. Por exemplo, o Estado social, a questão social é um dos temas. Além da questão, depois, do racismo, da discriminação, por exemplo, neofascismo é uma categoria que pode ser associada a alguns grupos que estão apoiando o governo Bolsonaro. São grupos que atuam online e também nas praças, discriminando o que é diferente deles, ou atuando também online. Depois tem a categoria de populismo. Categoria interessante também, porque populismo é um conceito que foi utilizado a partir da década de 50, 60, justamente para tentar de dar dar conta de fenômenos que não se encaixavam no fascismo clássico, mas que, digamos assim, possuíam alguns elementos de aproximação. Mas aqui a diferença, se apresentavam pela via eleitoral. Então, não existe o populista, ele esvazia a democracia de dentro, não de fora. Não faz o golpe de fora, não é fascista, quer destruir a democracia. Ele atua dentro da democracia e dá conta de uma demanda, de uma exigência que vem, digamos assim, de um suposto povo. Esta exigência é aquela de criar um vínculo direto com o povo, com esta ideia de povo, que é uma ideia mais mitológica de povo, uma vez que a liberal-democracia não está atendendo e não está representando de forma adequada esses interesses coletivos. E daí o populista fala, eu vou resolver. Porque a liberal-democracia não presta,
os políticos são todos corruptos, então eu vou resolver. Eu vou fazer. E aqui, então, por exemplo, isso explicaria um pouco também o mito político, o símbolo, a simbologia do mito, se apresentar como um mito. Eu me lembro outro dia, no 1º de maio, aqui eu estava na varanda, de repente, grupos de bolsonaristas gritando mito, 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 Bolsonaro, mito, mito. E dizer isso justamente porque Bolsonaro se apresenta como um mito, o mito que resolve, o mito que resolve as coisas, que não precisa da mediação, não precisa das instituições, resolve direito, ele com uma canetada, assim, por exemplo, com uma caneta ele resolve os problemas. Agora, realmente, que penso sobre esta conjuntura? É trágica, e a gente sabe. Outra tragédia também é que nós não tivemos nenhum crescimento. Mesmo, eu costumo falar, mesmo se a gente pensa, se coloca numa lógica neoliberal, qual o crescimento o Brasil teve? Porque o problema vem já antes da pandemia. 2019 foi já um ano marcado por crise. Então, estava claro que o governo Bolsonaro não ia dar conta desta crise, que piorou com a pandemia. Então, a situação é trágica. Claro que não é que, de repente, com as eleições vão se resolver as coisas. O estrago está sendo feito. Vai precisar anos para consertar o Brasil. Eu não queria ficar no lugar de quem vai ganhar as eleições, vai tomar conta disso, que vai ser bastante complicado, vai dar muito trabalho. A pandemia vai deixar um marco no país, uma sequela, desigualdade, pobreza, enfim, realmente estão chegando num nível absurdo. O Brasil não pode aguentar tudo isso. Um país com muitos desequilíbrios precisa justamente de um bom programa de políticas públicas, de cunho social, educacional, sanitário, enfim, precisa de políticas públicas. Inclusive, nós temos, digamos, estudos sobre isso, estudos que amparam muito bem essa ideia que a presença do Estado nas políticas públicas está garantindo crescimento e desenvolvimento nos países que estão tendo digamos assim, uma implementação correta das políticas públicas. Enquanto nos países que se entregaram a uma lógica neoliberal de Estado mínimo, nós não tivemos crescimento e desenvolvimento. O neoliberalismo, ele, de uma certa forma, deveria ter fracassado com a crise financeira de 2007 nos Estados Unidos. Muitos achavam que ia fracassar, e não fracassou, porque ele se aliou com com as grandes multinacionais. Esse é outro problema da nossa época. Por que o neoliberalismo sobreviveu até hoje? Porque se aliou com as grandes multinacionais, se tornou a ideologia das grandes multinacionais. É só, por exemplo, pegar a Uber ou outras grandes multinacionais. Tem uma ideologia neoliberal. O neoliberalismo sobreviveu se colocando a serviço dessas grandes multinacionais. A tragédia é que hoje Estado, mercado, estão competindo entre eles, enquanto antes eles alcançaram um equilíbrio que gerou uma época boa da humanidade, hoje estão se disputando entre eles para quem pode ser o aliado mais fiel deste capitalismo multinacional globalizado. Essa é uma tragédia, porque é comprovado pela história
por dados econômicos, por uma literatura ampla, que a época, digamos assim, que inicia com a década de 50 e chega até a década de 80 do século passado, foi uma época realmente de grande avanço em termos de desenvolvimento da humanidade. Porque foi uma época de equilíbrio entre mercado, Estado e sociedade civil. E também com a contribuição do próprio marxismo, lutas trabalhadoras, ações coletivas que contribuíram para melhorar a democracia. Nós estamos numa época de grande transição que realmente estamos observando e não temos uma solução, temos apenas o que? Apresentar problemas para a reflexão de todos e de todas. Eu termino aqui e agradeço muito, acho que falei até bastante, agradeço muito pelo convite e por ter ficado junto com vocês. Muito bem. Aqui tenho muito a agradecer, né, ao professor Fábio. Vou abrir agora, se você me permite, Fábio, para comentários, perguntas que as pessoas queiram apresentar, até porque ao longo das aulas da disciplina, nós viemos fazendo uma discussão de como as políticas públicas, elas também se apresentam, do ponto de vista educacional, ligadas a isso que você muito sabiamente aponta como um momento trágico da nossa política. Porque, e aí me permito fazer uma consideração, ainda falando de fascismo e neofascismo, eu costumo brincar, o professor Fábio, que quando estamos falando do bolsonarismo, é como se eu visse Mussolini colocando as mãos assim, envergonhado, porque é ainda pior. Ainda pior. Não estou defendendo de forma alguma o fascismo. Eu concordo. Esse é um paradoxo, realmente. É ainda pior, porque conforme você bem apontou, de alguma maneira, houve um projeto dentro do fascismo, né? Havia um projeto de sociedade, coisa que eu não consigo identificar no atual governo e tem severas implicações para nós, né? Então, pois não? Não, eu queria falar sobre isso, porque é algo que eu gostaria de ter falado na minha exposição. Agora, você me lembra uma coisa muito importante sobre as políticas educacionais do fascismo. Eu queria dizer que o fascismo foi sustentado por grandes intelectuais da época, filósofos. Agora, nós podemos discutir sobre a postura fascista deles, sem dúvida. Porém, eles fizeram uma reforma do sistema escolar, da instrução italiana, criaram o liceu clássico, os estudos clássicos. É claro que era elitista, porque dividiram a escola em cursos elitistas, clássicos, científicos, e depois vamos assim, um outro modelo de escola mais voltada para o trabalho. Este modelo foi incorporado depois na Itália republicana, democrática, até as reformas da década de 90, que desmontaram este modelo aqui. Agora, no Brasil, hoje, eu me lembro, em 2019, quando o governo Bolsonaro tomou posse, aqui eu concordo com você, de uma certa forma, o fascismo havia um projeto elitista de escola, assim, e até discriminava algumas camadas sociais mais baixas, que no pensamento deles deveriam ter sido mais indo para essas escolas técnicas, para garantir o desenvolvimento da nação. No caso do bolsonarismo, você não tem nem esse aqui, porque você não tem, já naquele projeto de reforma escolar, que foi
apresentado em fevereiro de 2019, com aquele infeliz do ministro Weintraub, que realmente não tem nada a ver com a educação, talvez tenha a ver com a deseducação, ele apresenta um modelo de instrução voltado apenas para alimentar um Brasil entregue ao modelo agroexportador. Apenas isso. E destrói totalmente também. Podemos discutir um modelo mais elitista, mas que é importante, porque você tem que criar a classe dirigente de um país. O fascismo criou a classe dirigente italiana, que depois entrou e governou a democracia. Temos que dizer isso, não tem como. Agora, Era Vargas criou uma classe dirigente que depois criou as estruturas do Estado contemporâneo, por exemplo. Entende? Então, me parece que o modelo bolsonarista não tem um projeto, apenas destrói, assim, mas não tem. Sim, perfeitamente. E lembrando, antes de passar a palavra aos nossos queridos aqui que vieram nos prestigiar, eu quero fazer um comentário ainda dentro do período do fascismo de Vargas. Nós tivemos no Brasil, nos anos de 1940, as chamadas reformas Capanema, do ministro da Educação da época, Gustavo Capanema, um intelectual conservador, juntamente com outros intelectuais conservadores, como Alceu Amoroso Lima, um intelectual católico da ala conservadora, e outros, que criaram, por exemplo, o que nós temos no Brasil chamado Sistema S, e era o sistema de articulação entre a formação técnica, as empresas e escolas, voltados para a classe trabalhadora. Contudo que possamos questionar, e podemos, há muitas falhas, principalmente do ponto de vista das liberdades, do autoritarismo. Vejam, havia uma organicidade, havia um Gustavo Capanema à frente do Ministério, com um ideário e com propostas de ação. Hoje isso falta. Hoje não é possível sequer, por exemplo, ter ministros da educação capazes de levar a cabo políticas públicas minimamente orgânicas. E ao contrário, o que estamos observando é a destruição de políticas públicas que já foram criadas em momentos anteriores. Bom, vou abrir então para que as pessoas aqui presentes possam fazer seus comentários, perguntas, o que for possível. A palavra está com vocês. Temos aqui predominantemente um auditório feminino, então vou dizer, as palavras está com as moças aqui nesse momento. Por favor. Sim. Sim, eu estou olhando aqui os comentários e as perguntas. Certo. Aqui tem uma primeira, no Brasil, que faz uma leitura de Marshall e Murilo de Carvalho, com o livro Cidadania no Brasil. Esse é um debate muito interessante, porque, inclusive, os dois, é interessante ler os dois, fazendo um contraste entre os dois. Que Marshall mostra o modelo de direitos de criação de uma cidadania na Europa, a partir da Revolução Francesa, e também tendo a burguesia como classe hegemônica, que, digamos assim, marca o século 800 até o final do século 800. Já Murilo de Carvalho faz uma leitura que é interessante porque mostra como, no caso brasileiro, você tem um processo totalmente pelo contrário. A primeira grande geração de direitos de cidadania são os direitos sociais, implementados na época Vargas. Agora, nada impede que isso possa acontecer. Como Murilo de Carvalho fala, o problema não é tanto se você inicia pelos direitos sociais ou pelos direitos políticos. O problema é que depois, ao longo de várias décadas, parece que o Brasil não conseguiu depois realmente implementar
um processo de cidadania político-civil. Ele até critica um pouco o projeto petista, porque fala assim, os programas sociais do PT no poder foram de grande inclusão social, porém, não criaram também uma cidadania, uma consciência político-civil no país, ou pelo menos não conseguiram, digamos assim, fortalecer isso. Então, o Brasil fica com, digamos assim, um processo pendente de criação de uma cidadania, brasileira, de uma participação mais assim consciente aos processos democráticos. Isso me parece um pouco, digamos assim, o que o Murilo de Carvalho argumenta. Claro que isso também é um debate em andamento, muitos questionam esta ideia, mas é um debate assim que está sendo feito. Perfeito. Temos esta pergunta. Sim. Fernando de Azevedo, como teórico dos anos 30 a 50, no sentido de argumentar a respeito de um processo de homogeneização cultural que viria a construir o povo brasileiro. O mesmo raciocínio é retomado posteriormente por Darcy Ribeiro na obra O Povo Brasileiro. Esse é um debate muito interessante. Até a semana passada eu participei de um evento muito bom, Pensamento Político, quarta jornada de Pensamento Político Brasileiro, e teve até um trabalho sobre Fernando de Azevedo, assim, que fala mais ou menos a mesma coisa, mas na mesma direção, assim, desta pergunta aqui. Agora, a questão do povo brasileiro é um tema central do debate sobre o pensamento político brasileiro. Você tem, a partir já da segunda metade do século 800, os primeiros intelectuais se debruçando sobre a questão da criação de um povo homogêneo. É claro que sobre isso vai ter um peso a abolição da escravidão, porque libera digamos assim, libera esta massa escrava que vai ficando, digamos assim, continua ficando entre escravidão e uma condição de cidadania. E que isso libera justamente, quer dizer, faz a reflexão sobre isso mais complexa. Há os primeiros que vão estudando aquela que se fala, digamos assim, a identidade, o caráter brasileiro, a identidade do povo brasileiro. E não são apenas sociólogos, cientistas sociais, são também literatos. Existe, então, uma exigência compartilhada por diferentes campos intelectuais de estudar o povo brasileiro, seus caráteres originários, a partir da colonização portuguesa. Aqui você tem um debate enorme com autores que marcaram, por exemplo, populações meridionais do Brasil de Oliveira Viana, mas já Alberto Torres, com os problemas da organização nacional, marca esse debate. E um dos temas é a formação do povo brasileiro, a natureza e a formação do povo brasileiro. Também levando em conta que o Brasil se apresenta como uma miscigenação de etnias diferentes. O europeu, o índio e o negro compõem esta nação brasileira. Isso dificulta muito as análises, as leituras. Agora, como isso é pensado na década de 30? Você tem diferentes teorias sobre isso na década de 30. Por exemplo, tem a teoria de Sérgio Buarque de Holanda, tem teorias como essa de Fernando de Azevedo, tem Oliveira Viana, tem outros ideólogos do regime varguista
que analisam a questão, e tem também os integralistas, que apresentam uma teoria do povo brasileiro muito importante, pela categoria de integral, de integralismo. Tem as teorias sobre o branqueamento, de Oliveira Viana, e dos elitistas. Enfim, tem várias teorias. E tem depois as teorias de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, a ideia da miscigenação, as origens ibéricas que poderiam justificar a teoria da miscigenação. Agora, no processo de homogeneização cultural que viria a construir o povo brasileiro, mas me parece que Fernando de Azevedo se aproxima um pouquinho às teorias integralistas da época, da década de 30. Agora, esta homogeneização cultural, que vai além das diferentes, digamos assim, entre aspas, raças, porque a categoria de raça não tem valor científico, esta homogeneização cultural é um conceito muito ideológico político. A gente sabe que todas estas teorias depois foram totalmente, digamos assim, desmentidas pela ciência. O que esconde a homogeneização cultural? Aquele que eu falei neste congresso da semana passada, com a categoria de racismo espiritual. O racismo não é apenas aquele biológico. Talvez o conceito de racismo espiritual, que aqui se fala cultural e espiritual, seria mais interessante como categoria para pensar esta homogeneização cultural. Porque não é uma persecução física, não é uma exclusão biológica, não é o projeto alemão, do nazismo alemão, de destruir, de perseguir uma etnia, uma identidade, também massacrando todos. É um projeto de exclusão espiritual e cultural. A meu ver, espiritual, porque esse conceito de racismo espiritual é utilizado muito para o fascismo italiano. O fascismo italiano, na década de 20, ele não é, digamos assim, não tem um projeto racista de extermínio, mas ele vai fazer uma exclusão espiritual e cultural das etnias que não se encontram naquela ideia de nação fascista. Nesta perspectiva, ele incorpora também elementos da Igreja Católica. Por exemplo, o próprio integralismo faz isso. A Igreja Católica tem um processo de homogeneização espiritual que vem daquele que era o preconceito antijudaico, que é incorporado dentro do catolicismo. E o fascismo e o integralismo vão retomando isso. Então, me parece que o discurso de Fernando Azevedo vai nesta direção aqui. Como isso depois, esse raciocínio retomado por Darcy Ribeiro na obra O Povo Brasileiro, eu não sou um antropólogo. A meu ver, esse, como falei, é um campo minado, quer dizer, mesmo se colocando dentro de uma perspectiva, digamos assim, mais democrática, mais progressista, infelizmente, alguns grandes sociólogos brasileiros acabaram incorporando e alimentando algumas teorias da década de 30. O próprio Gilberto Freire faz isso já na década de 30, numa obra que, inclusive, é maravilhosa, é um clássico, é uma leitura fundamental, mas ele apresenta um modelo de democracia racial, de miscigenação, que realmente também apresenta muitas falhas assim, científicas na teoria. E me parece isso, me parece que acaba depois, às vezes até sem, digamos assim, acaba se reforçar para tentar desmontar um discurso racial e racista, acaba se reforçando
esse discurso. Porque você pega o caminho do cultural para tentar não pegar o caminho, digamos, de um modelo mais discursal, biológica, e acaba também sendo racista. Por isso, então, convido a pensar a categoria de racismo espiritual cultural. Talvez isso se reflete também na obra de grandes intelectuais como Darcy Ribeiro. No fundo, até Oliveira Viana foi um grande intelectual, mas era racista. Um cara pode ser um grande intelectual e também racista? Claro que pode. Não tem, quer dizer, tem que ser avaliado pela sua contribuição em geral. Oliveira Viana foi um grande intelectual, mas foi um grande racista também, desde as suas primeiras obras, por exemplo. Vamos para frente. Os militares, em 64, apostam em um projeto capitalista dependente, com forte vinculação ao capital estrangeiro, especialmente no que se refere aos norte-americanos. Exemplo disso temos os acordos Mercosur. Sim, é claro, sim. Eu só convidaria, isso é claro, só convidaria também a destacar os elementos endógenos do projeto militar. Não ficar apenas nesta ideia da ditadura militar a serviço de um modelo de capitalismo norte-americano imperialista. Isso, sem dúvida, acontece. Mas também, vamos pensar também, digamos assim, o que acontece, a própria trajetória do Brasil, a partir de quando ele se vincula de forma dependente às grandes economias, ao modelo anglo-americano, ao modelo inglês, no 1800, depois ao modelo americano. Existe também um projeto, digamos assim, nacionalista, atrelado a uma forma específica de burguesia brasileira, que é voltado para se entregar a esse modelo. Não é apenas, digamos assim, uma hegemonia norte-americana. É também um consenso que vem dentro do próprio país. A ditadura militar brasileira se ampara por um consenso dentro. Seria difícil pensar um golpe que depois se torna uma ditadura de 21 anos apenas porque os americanos mandaram esses militares a fazer isso. É preciso também de um apoio dentro. Então, convido a pensar no consenso que a ditadura militar teve neste projeto aqui, que foi aqui colocado, desse projeto entreguista, assim, mas com uma burguesia que pensa e apoia este projeto, com uma classe empresarial que apoia tudo isso, que hoje, de uma certa forma, está fazendo uma coisa parecida com o governo Bolsonaro. A apatia do Ministério da Educação pode ser uma estratégia dos agentes do neoliberalismo, com mais um exemplo de mostrar a ineficiência do Estado em gerir suas demandas, e passamos a ter todos pela educação como os interlocutores das demandas da educação. Provável também isso, que tem uma estratégia. Agora, nós sabemos que o mercado da instrução particular é um mercado forte no Brasil. E também, então, a estratégia de enfraquecer o que é o Estado e também a sua presença na educação, sem dúvida, vai nessa direção, de fortalecer o que é o mercado particular da educação no país. Inclusive, nós sabemos também que há muitas multinacionais norte-americanas que compraram escolas brasileiras, colégios, escolas brasileiras, que são, pelo menos, até um pacote de ações, são maiorias, quer dizer, estão compraram uma parte, assim, por exemplo, em São Paulo, aconteceu bastante isso, tem bastante escolas que agora têm um dono estrangeiro, por exemplo, norte-americanos, que aproveitou também essa situação para fazer investimentos no setor da educação brasileira. Então, tem, sem dúvida, isso. O governo, me parece que é um bom aliado, o governo Bolsonaro, nesta estratégia. Sim. Fazendo um comentário dentro disso e depois ouvindo, caso ainda exista mais alguma consideração, eu tive a oportunidade de tomar conhecimento, alguns anos atrás, de um processo de compra aí em São Paulo mesmo, da Anhembi Morumbi, por um grupo estrangeiro,
E o que acontece é que o grupo estrangeiro possuía mais ou menos um quarto do montante de capital para ser investido para a compra dessa universidade privada, e o Ministério da Educação subsidia por 3/4 do valor. Então, ajuda maior do que essa, olha, nem de pai para filho nós vemos um tipo de apoio nesse sentido de auxiliar a privatização da educação, que sabemos que é um elemento fulcral, fundamental das políticas neoliberais. E associados ao neoconservadorismo, não podemos nos esquecer, né? Sim. Então, se alguém ainda tiver alguma consideração, para não ocuparmos até a meia-noite a agenda de nosso convidado. E lembrando também que nós teremos mais oportunidades de eventos assim para discutir isso, porque a parceria vai para frente, não termina hoje. Não. Sem dúvida vai. Inclusive tem um convite que depois eu vou lhe fazer mais formalmente, estou criando uma arte e tudo mais, porque o grupo de pesquisa que eu lidero, chamado Polis, ele vai fazer um seminário sobre políticas públicas educacionais no Brasil de hoje. E aí gostaria de contar com a sua presença, né? Vai ser muito bom. Eu acredito. Com muito prazer. Muito obrigado. Prazer. Então, meninas, se mais alguém tiver alguma consideração para o nosso convidado. Tem outra consideração aqui. Opa! Considerando da Érica, considerando a pandemia que acometeu o mundo em 2020, seria correto afirmar que este fato colaborou para a ampliação do projeto neofascista de Bolsonaro? Em que medida este fato, atrelado à aproximação deste governo, a agenda neoliberal impactará nas políticas educacionais? Então, eu acho que essa é uma questão em andamento, digamos assim. Posso, digamos assim, aqui te falar um pouco a minha opinião. Eu acho que o governo Bolsonaro aproveitou da pandemia. Aproveitou porque, mesmo a pandemia estragando qualquer, digamos assim, tentativa de pelo menos, de garantir um mínimo de crescimento no país, estragou totalmente a agenda do governo Bolsonaro. Por outro lado, também deu a oportunidade de ser um grande guarda-chuva para se justificar, dizer, o estrago foi feito, mas a pandemia que criou esta conjuntura ruim, porque se não tivesse tido esta conjuntura, o governo teria feito sua agenda. Assim. Agora, até se tornou um argumento bom para se justificar. Se aproveitou da pandemia, até o ponto que realmente ele alimentou a pandemia. Está alimentando a pandemia. Veja, também esse lado muito cruel, negacionista e cruel, realmente está lidando com a morte de pessoas para se manter no poder. Entende? Nesse sentido aqui, se utiliza a categoria de necropolítica, hoje no debate. A necropolítica seria, então, esta política de seleção da vida e da morte que os governos em alguns países estão fazendo. Nesse caso, a pandemia apresenta para isso, se apresenta para isso, a pandemia apresenta para o conceito de necropolítica um bom observatório para dizer hoje o que seria necropolítica, uma vez que os governos determinam com as suas políticas a vida, inclusive políticas públicas, a vida e a morte dos indivíduos. E no caso brasileiro, isso toma um rumo mais dramático por ser o Brasil um país de grande desigualdade. Muitos estão falando que desses 420 mil mortos, nos últimos tempos, muitos são negros pobres das favelas, por exemplo. Então, aqui você tem a necropolítica. Uma escolha do governo de fazer uma seleção. Quem tem que viver e quem tem que morrer. E também essa política, necropolítica, sem dúvida, está vinculada a essa onda neoliberal que vai ter um impacto também nas políticas educacionais, claro, sim, sem dúvida.
Sem dúvida. E fazendo uma consideração pequena antes de chamá-lo para as nossas palavras finais, eu quero lembrar aqui conosco, o professor Fábio, nós temos várias pessoas que atuam em redes públicas de ensino. Temos aqui, por exemplo, a Fernanda, que está devidamente mascarada e tudo mais, a Mônica e outras, mas eu quero chamar a atenção para um fato. E aí eu posso falar sem nenhum risco de ser processado, porque o fato ocorreu comigo e eu não vou me processar juridicamente. A rede de ensino de Niterói, sem ouvir o Conselho Municipal de Educação, determinou a volta às aulas presenciais de uma parcela significativa das crianças e professores, numa decisão absolutamente arbitrária. Alguns conselheiros se posicionaram, existe até uma carta, né, que esses conselheiros fizeram, se posicionando contra, justamente porque o comitê científico indicava que estávamos no pior momento da pandemia. Eu não consigo deixar de ver nisso um exemplo de necropolítica. Professores sendo enviados rumo à morte, alunos sendo enviados rumo à morte. Eu não podia deixar de falar isso, porque essa necropolítica ela se enraiza em diversos segmentos. Ela não está infelizmente, não está somente na presidência, ela se enraiza em diversos segmentos, em diversos entes federados. Então, é absolutamente trágico o que vem acontecendo. Queria fazer um comentário sobre isso. Claro, por favor. Eu concordo com você. Esta decisão é arbitrária e desumana. Por quê? Porque não adianta você falar que na raiz desta decisão existe, pelo contrário, a boa intenção de voltar para a escola porque os meninos precisam de comer, precisam de ter a merenda. Pode ser uma boa intenção, sem dúvida, mas o problema é que isso vai contra os princípios constitucionais garantidos, os primeiros princípios da Constituição brasileira e também da Constituição dos países democráticos. O que fala? Que o Estado tem que garantir o direito à saúde, à vida e à saúde de todos os indivíduos, além da sua condição de classe. Entende? Então, não adianta você falar, mas a gente está fazendo algo a favor das classes mais fragilizadas. Não funciona assim, porque o Estado tem que garantir todos, também as camadas, também a própria burguesia. Não tem como você dizer, eu sou o Estado de todos, não, você não é o Estado apenas dos mais pobres. É o Estado de todos. Então, isso gera uma confusão teórica muito, porque depois, sabe o que vai acontecer? Que eu e você vamos passar por dois reacionários, e não é assim. Estamos defendendo a Constituição, que inclusive é uma Constituição avançadíssima, avançada, se ampara nos melhores princípios da liberal democracia contemporânea, garante os direitos de todos. Então, o Estado tem que garantir todos, não interessa se ele é pobre, é rico, é burguês, é homossexual, é transexual, é mulher, é negro. É já o Estado moderno tem isso. Esse negócio é uma maluquice de um modelo de pós-modernidade que está entrando no Brasil, sem que nem alcançou a modernidade, já estamos indo para a pós-modernidade. Agora, o que acontece? Que, de repente, sabe o que acontece? Que se tiver casos de gente morrendo nas escolas, voltaremos ao modelo remoto. Não tem jeito. Logo que se infectar professores e alunos, voltaremos ao modo remoto. Também esta coisa se tentou de fazer na Europa, só que depois recuaram, porque realmente não dava, não tinha condição ainda de abrir para a atividade presencial. No Brasil, ainda pior, a meu ver, porque a situação de contágio é muito pior, a vacinação está indo muito devagar, muito mais devagar, então não tem condição.
para você fazer isso, inclusive apresentar isso como digamos assim, uma medida de justiça social a favor do que é mais pobre. O Estado não pode pensar assim, não pode pensar assim, a meu ver. Sim, concordo. Não estou sendo reacionário, defendo isso, olha, defender isso em qualquer lugar. Não estou sendo reacionário. Sim, perfeitamente. Isso, inclusive, me valeu a exclusão do Conselho Municipal de Educação de Niterói. Por isso que imagino que aconteceu isso. Porque... Eu fui convidado a me retirar. Imagino. Muito bem. Meninas, se tiverem alguma consideração última para encerrar, estamos aqui à disposição. Do contrário, eu vou passar as palavras finais, a saudação final, para o professor Fábio, lembrando que, posteriormente, o que nós fizemos, ao menos que alguém se oponha, eu vou deixar disponível para que todos possam ver no YouTube e possam ter acesso ao que nós conversamos. Certo? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Professor Fábio, então, vamos lá para as suas considerações finais. Sim. Então, eu fiquei muito feliz de receber este convite. Foi, para mim, uma oportunidade maravilhosa de conversar e apresentar um pouco as minhas ideias, a minha pesquisa, e também conhecer e compartilhar suas pesquisas, suas ideias, porque nós precisamos ter uma perspectiva interdisciplinar, dialogando. Até eu acho que esta interdisciplinaridade tem que até, digamos assim, ultrapassar os limites das humanas, e até dialogar com as ciências, digamos assim, exatas. Eu acho que realmente, para pensar a complexidade e para ter um olhar de totalidade sobre a conjuntura e sobre o mundo, nós precisamos justamente desta abordagem interdisciplinar. Então, sejam bem-vindas estas iniciativas que o colega Pablo tomou e me convidou. E vamos para frente, vamos em frente, vamos nesse caminho aqui. Muito obrigado. Eu é que agradeço em nome de todos, em nome de todas. Posteriormente, nós iremos discutir questões lá da avaliação da disciplina, né? Tanto no grupo do WhatsApp quanto no Google Classroom. Olha, nosso abraço coletivo aqui ao professor Fábio. Eu que abraço vocês também. Um abraço coletivo. Um abraço a todas vocês também, certo? E até breve. Vou encerrar essa conferência. Até breve. Até breve. Tchau. Tchau.